Hoje eu saí um pouco do esquema de gravar dentro de casa, no meu estúdio, para vir aqui fazer uma externa. Aqui é Otakam, isso aqui atrás é uma estação de esqui, deveria estar tudo coberto de neve, mas infelizmente, pelo aquecimento global, e as coisas estão desse jeito. A estação está às moscas, justamente porque esqui agora não tem neve e é perigoso andar nesse pouquinho de neve. Bom, mas não vim aqui para falar para vocês sobre aquecimento global, nem campanha da fraternidade, nada disso. Eu vim aqui para continuar aquela minha série de vídeos sobre heresias do catolicismo contemporâneo. E hoje nós vamos falar sobre culto à personalidade. Vem comigo que a coisa tá boa. Vocês lembram do Papa Bento XVI? Ele era meio idolatrado, entre aspas, vamos dizer assim, e até que um dia ele renunciou. O cargo acabou ficando para Francisco, ele foi eleito pelo Colégio dos Cardeais legitimamente, e nós tivemos nessa época duas figuras vestidas de branco, né? Bento XVI, bispo emérito de Roma, e Francisco, papa, porque bispo em exercício em Roma. Bom, isso criou um jeito de diminuir o culto à personalidade da figura do Papa. Por incrível que pareça, uma pessoa que era cultuado em sua personalidade, Bento XVI, porque tinha um estilo mais antigo e tudo tal por muita gente, foi ele que acabou tirando a auréola de santidade da figura do Papa. Vocês lembram que antes de Bento XVI, não sei se vocês lembram disso, eu sou velho o suficiente para tal, mas antes os papas usavam o nós majestático, que foi usado até João Paulo I, por exemplo. O Papa usava nós decidimos, nós pensamos, nós queremos, querendo dizer eu e o Espírito Santo, nós. Mas a primeira vez que foi usado o nós majestático foi no Concílio de Jerusalém, quando se faz a mensagem para o povo de Deus naquela época, eles dizem nós, o grupo dos apóstolos aqui reunidos em concílio e o Espírito Santo. De qualquer jeito, o Papa usava esse nós majestático para dizer que ele era a boca do Espírito Santo para a igreja, né? Se usava muitas roupas de ouro, se usava até uma tiara, se beijava a mão do Papa e dos bispos e tal. Isso tudo é o que eu chamo de culto à personalidade. Na verdade, para alguns vocês vão dizer, não, mas é um jeito de respeitar. Eu sei, é um jeito de respeito, a gente sabe disso. E eu levo em consideração esse tipo de coisa. Mas a gente não pode esquecer que o culto à personalidade, ele não faz parte do Evangelho. Jesus dizia, não vos deixeis chamar de mestres, porque um só é o vosso mestre e Senhor. Ele, o Cristo é o mestre, ninguém mais. Não vos deixeis chamar de pais, disso ou daquilo. Jesus queria dizer justamente contra o culto à personalidade. Esse é o problema. É que muitos dos escândalos da igreja que aconteceram foram porque se idolatrou demais a figura do padre, do bispo e dos papas e tudo, e acabou então dando margem a que acontecessem muitos abusos, tanto econômicos, como de poder, como sexuais. Não sei se vocês lembram, mas umas décadas atrás, na época de João Paulo II ainda, um padre mexicano, Marçal Maciel, fundou uma companhia chamada de Legionários de Cristo. E ele se fez cultuar tanto, que acabou dando margem para muitos abusos, de escândalos sexuais e tudo. Eu conheci um padre, aqui na França, que foi formado na companhia dele, nos Legionários de Cristo, e que nunca mais ficou bom da cabeça, coitado.
completamente pirado. Foi abusado sexualmente, abusado no poder e tudo, na consciência, e ficou com muitos problemas na sua cabeça. Olha, se a teologia da libertação, que tanto se fala contra, por exemplo, tivesse feito só 1% do que os legionários de Cristo fizeram com a cabeça, com a consciência de muita gente, isso teria sido suficiente para ter mandado todo mundo embora como herege. No Brasil mesmo nós tivemos um problema sério na Toca de Assis. Tivemos um culto à personalidade muito grande ao fundador, que eu não vou aqui citar o nome. Eu conheci ele pessoalmente, e um dia esse homem foi pego fazendo umas barbaridades, foi pego em flagrante, fazendo umas barbaridades, e teve que ser suspenso do ministério, e até hoje está suspenso do ministério, justamente por conta de culto à personalidade que dá sempre margem a esconder um monte de coisa, que dá sempre margem para cobrir um monte de escândalos, tanto sexuais como financeiros. De cultuar demais a igreja como objeto de fé, você começa a cultuar os representantes da igreja como objetos de fé, ou seja, padres, bispos e papa. E aí isso vai dando uma redução, vai reduzindo cada vez mais e vai chegando ao culto da personalidade do clero. E aqui que eu quero chegar. Nós temos hoje, por conta das redes sociais, por conta do clericalismo que nós temos na igreja, nós temos um culto à personalidade muito forte. Um culto à personalidade que acaba gerando cercos de Jericó, novenas milagrosas, missas de cura e libertação, esse tipo de coisa que sai da piedade, da espiritualidade e começa a promover uma única pessoa, um único padre, uma única freira, um único bispo e tal. E isso acaba desviando a gente do evangelho. Se antes os nossos irmãos protestantes nos criticavam pelo culto aos santos, porque eles tinham medo que o culto aos santos desviasse do Cristo, hoje o culto à personalidade, eles também estão fazendo. Eles também estão fazendo o mesmo culto à personalidade nos seus pastores. E nós também, nos padres, youtubers, o culto à personalidade acaba rendendo muito dinheiro. Isso dá muita grana e acaba dando muita possibilidade de desviar dinheiro. Ou seja, dizem que a ocasião faz o ladrão. Né? Não estou dizendo que fulano ou ciclano sejam ladrões, não. Mas a gente precisa tomar cuidado, senão acontece como um escândalo que aconteceu lá no Divino Pai Eterno, justamente porque aquele padre administrava muita grana pessoalmente. E isso dá sempre dificuldades. Então veja, tome cuidado com esse culto à personalidade. Ele tira a possibilidade de crítica. Quando você começa a idolatrar muito um youtuber, um padre, um bispo, uma freira, um irmão, um leigo, sei lá quem, você acaba ficando sem espírito crítico. E aí, tanto de esquerda como de direita, é um problema isso, tá? O culto à personalidade, ele tem uma dificuldade muito grande de sair aí tudo que você criticar, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você apontar como dificuldade, vai ser visto como heresia, como perseguição, como cristofobia e tal. Não estamos falando contra Cristo. A gente precisa tomar cuidado contra alguns representantes que se arrogam, e a gente precisa tomar um certo cuidado, porque o culto à personalidade, ele resvala rapidamente para ideologias, ou de esquerda ou de direita. Tá? Tanto ele pode resvalar para ideologia de esquerda, como ele pode cair na ideologia da direita. Porque o mais importante acaba não sendo o evangelho, o mais importante acaba não sendo a igreja, o mais importante acaba sendo aquela pessoa, aquele projeto pessoal.
E uma das tentações da igreja, já dizia Henri de Lubac, é transformar um projeto que é comunitário para um projeto pessoal. E aí, então, a gente acaba desvirtuando a igreja para o meu projeto, para o meu lucro. Cuidado com isso. São Bernardo, eu vou deixar para vocês no final uma carta de São Bernardo falando para o Papa, no século XIII, já criticando o Papa, e não só aquele Papa, mas todos os Papas que tinham passado, pelo excesso de culto à personalidade, pelo excesso de riqueza, pelo excesso de pompa, e dizendo para o Papa, não dizendo para outra pessoa, que ele precisa se converter, mudar, ser mais pobre, ser mais evangélico. Veja, estamos falando de alguém extremamente inteligente, extremamente santo, São Bernardo de Claraval. Então, cuidado com o culto à personalidade, ele pode nos desviar do verdadeiro evangelho. O evangelho é mais simples do que parece.